dia para você que está acompanhando o programa Fala Cidadão. Eu sou o Pablo Custódio, da assessoria de imprensa do Sindicato dos Servidores Municipais de Araruama. E começa agora o quadro A Voz do Servidor. A gente ultimamente, nos últimos meses, tem ligado à televisão, tem visto no rádio e na internet que o país está vivendo um momento de manifestações. E servidores municipais reivindicando por melhores condições de trabalho, melhores salários. São professores que fazem greve, são trabalhadores em várias regiões do país que promovem manifestações, paralisações. E para a gente entender por que todos esses movimentos estão surgindo, hoje eu tenho um convidado aqui no quadro, é o José Ricardo Rego, ele é sociólogo e historiador. Bom dia, Zé Ricardo. Zé Ricardo, quando a gente estava conversando, antes de começar o quadro, você disse que para a gente entender todo esse movimento social de trabalhadores, servidores públicos que reivindicam melhores condições de trabalho, você disse que a gente tinha que voltar no tempo. Você falou que o que está acontecendo agora é reflexo de todo um processo histórico, de um movimento mais antigo do que a gente pensa. Que a gente teria que voltar a um período anterior ao nosso. Que período seria esse? Explica pra gente. A partir da invenção da primeira máquina, foi a máquina a vapor, o homem pensou em produzir com máquina. Então começaram as fábricas e começou as pessoas saírem do sistema feudal, que era um sistema agrário, e foram para as cidades trabalhar nas fábricas. Isso foi em 1750, século XVIII, começou na Inglaterra. E aí ficou claro que existiam duas classes. Não era mais o senhor feudal e o servo. Era o proprietário e o não proprietário. Proprietário burguês, não proprietário proletariado. Por quê? Porque quem tem propriedade tem os meios, o capital, as fábricas, as máquinas. Até que por volta de 1800, após a Revolução Francesa, que foi por volta de 1770, criação do parlamento inglês, parlamento francês. E essas duas classes, burguesia e proletariado, vivem se degladiando até hoje, vivem em luta, cada um lutando para explorar mais o outro e o outro lutando para, de repente, conseguir melhores condições de vida, melhores salários, menos horas trabalhadas, assim por diante. E nós só podemos falar em capitalismo a partir da Revolução Industrial na Inglaterra e a primeira máquina a produzir. Antes disso, não existia capitalismo. A nível de Brasil, nós temos que lembrar que a escravidão acabou em 1888. Então, nem pensar em sindicato, muito menos em proletariado e burguesia. O nosso modo de produção econômica brasileiro era escravista. Isso em 1888. Então, no Brasil, em função do processo de industrialização ter sido mais demorado, a ideia de patrão, dono da fábrica e classe trabalhadora, que em um determinado momento entra em conflito, aqui no Brasil o processo foi mais tardio, é isso? A escravidão terminou em 1888. Até então, qual era a principal produção do Brasil? Era o período cafeeiro. Nós não tínhamos indústria. Agora, a partir de 88, começou muito devagar um processo industrial no Brasil, mas um processo muito lento, de metalurgia, fazer ferradura, coisas assim, bem simples, né? Quando a gente começa a ver aqui no Brasil uma classe trabalhadora organizada que reivindica, que protesta contra tudo aquilo que ela está insatisfeita. Nós só podemos falar em termos de sindicalismo mesmo, no Brasil, a partir de 1920, daí em diante. E o que é o sindicalismo se não um movimento social? Movimento social, essa questão então de, vamos dizer, uma definição de um movimento social. Reunião de pessoas ou grupos que querem fazer triunfar os seus objetivos, os seus interesses. Então, quando se reúne qualquer grupo, desde um líder comunitário, algumas pessoas elas elegem um porta-voz que vai então chegar aos poderes constituídos e tentar resolver uma questão. O sistema democrático é um sistema que permite isso. Ou seja, porque no sistema democrático o conflito é legítimo. Tanto que quando a gente vê um político, um prefeito de São Paulo, o governador do estado do Rio e até mesmo a presidente Dilma falando desses conflitos, eles têm uma certa cautela para falar desses movimentos. Em momento nenhum eles falam, isso é ilegal, não falam, isso não pode acontecer, esses atos estão errados, porque eles sabem que isso é legítimo. E quando se diz, não é conflito pancadaria, o conflito de interesses. E o que tem levado
esses trabalhadores às ruas atualmente? Porque o servidor agora a gente vê ele saindo daquele estado catatônico e vai agora para as ruas falar, olha, eu estou insatisfeito por isso, eu entro em greve mesmo, eu paro as atividades. À medida que o ser humano tem mais cultura, mais informação e nós temos mais tecnologia, nós queremos mais tempo, ter mais qualidade de vida, nós queremos salários melhores. E, na verdade, a indústria hoje em dia tem muito a oferecer. Você tem milhões de aparelhos para comprar, tem milhões de carros diferentes e tal. Então, hoje em dia, você pode adquirir, todo mundo quer adquirir coisas. Na medida que foi criado um sindicato de trabalhadores, de proletariado, foi criado também um sindicato patronal. Ou seja, sentou-se à mesa de negociação para evitar quebra-quebra e confusões. Agora, qual a questão de você me perguntar, por exemplo, por que os funcionários públicos, por que os professores estão em greve, porque todo mundo quer uma vida melhor. E a vida, na verdade, nos anos 50, no pós-guerra, era melhor do que é hoje em dia. Nós não tínhamos televisão, não tínhamos, mas alimento não faltava. E quais são os principais pontos que marcam essa diferença, já que você disse que as condições dos funcionários públicos eram melhores antigamente? Um guarda municipal, por exemplo, que eu me lembro na minha cidade, no interior, calça verde, camisa bege, morava do lado da casa do meu pai, que era fiscal de rendas, de Volta Redonda, tinha um salário astronômico que era com relação à produção do município. Você imagina o salário do meu pai. E ele morava do lado da casa do meu pai e dava festas onde não faltava cerveja e comida e nada. Ele era um guarda municipal. Desde quando hoje em dia um guarda municipal pode morar do lado da casa de um fiscal de rendas e dar festas com comida e bebidas assim, com uma frequência imensa, com o melhor de tudo para a família? Realmente. Se a gente pensar no salário que um guarda municipal ganha hoje, às vezes ele nem consegue ter casa própria. Tem dificuldade até mesmo de pagar um financiamento habitacional da Caixa Econômica. Ele não tinha carro, ele não tinha televisão, mas alimento e moradia era uma coisa que não faltava. E além do mais, no passado as indústrias, as firmas tinham uma política social. E como era isso? Eu me lembro que eu era menino, a Nestlé dava casa para os empregados, escola para os filhos, mesmo que fosse público, material escolar e tudo. Então, ser empregado da Nestlé, mesmo que você fosse um simples carregador de latão de leite, te dava uma vida digna, te dava moradia. Mas as empresas privadas, com a globalização, hoje em dia, praticamente elas não têm mais nenhum tipo de programa social. Porque se ela tiver algum programa social, ela perde lucro. Se ela perde lucro, ela perde competitividade. O mercado, o capitalismo está muito selvagem. Nenhuma firma tem mais um clube para os operários, nenhuma firma tem mais casa para os operários. Isso não existe, porque senão ela não vai remunerar os acionistas. Como o servidor se vê hoje e como a sociedade olha para ele? Encara ele com que visão, com que olhar? Bem, acontece o seguinte, o servidor público, ele passa por concurso. Se ele passa por concurso, a formação dele é boa. Só que com a globalização e o neoliberalismo, que é a retirada do Estado da economia, não proteção do seu emprego, ou seja, deixa rolar, começou essa coisa de terceirização. Então ninguém tem mais estabilidade no emprego. No Brasil ainda tem estabilidade o servidor público. Agora, por exemplo, a Europa mesmo estão até demitindo funcionário público na Grécia, porque a Europa está em crise. Então não se espante se algum dia no Brasil nós chegarmos nessa situação, porque o capital é que manda. Está mal, está ruim, não tem estabilidade, não tem nada, mas nós ainda temos. Agora, o Brasil está atrofiado. Por quê? Porque você paga taxas altíssimas para, de repente, chegar no Detran e entrar numa fila enorme. Não tem funcionário suficiente. Então você pode ficar chateado com o funcionário, pode ficar chateado com o pessoal que trabalha lá, mas na verdade nós estamos atrofiados em todos os sentidos. Você vê, é farmácia pagando conta, é loteria pagando conta e o banco mesmo não cumpre sua função. Na sua opinião, Zé Ricardo, como o servidor público está se situando dentro dessa realidade? Atualmente o servidor público, dependendo do órgão que ele estiver, ele estaria bem. Quais são esses órgãos? Justiça e Fazenda. São os únicos órgãos onde um servidor público ganha bem. Justiça e finanças. Educação, saúde e outros serviços não. Mas justiça o servidor ganha bem e fazenda
que é a parte financeira de arrecadação, o servidor ganha bem. Por quê? Porque eles têm muito poder e se não arrecadar, não entra dinheiro, então é muito mais fácil você ganhar bem como servidor, por exemplo, da Fazenda, né? Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, do Ministério da Fazenda, ou da Secretaria de Justiça, né? Porque tem muita coisa envolvida. Fora isso, não há interesse de pagar bem ao funcionalismo. E tem também a coisa da contratação. Na medida que o município é pequeno e a arrecadação é grande, eles fazem pouco concurso. Agora, quem é contratado pode até ser bom, eu não estou dizendo que é ruim, mas a coisa da contratação é um absurdo, enquanto pessoas já fizeram provas, já passaram e o poder político local está botando contratado sem contratar quem já passou por um processo de seleção, que normalmente, na maioria dos casos, em 80% dos casos, é mais bem qualificado que um contratado. Tem contratado que dá certo, né? Como a gente diz, tem peixe que dá certo. Mas a maioria não é qualificada como quem passa por um concurso, uma seleção, né? Na sua opinião, como os poderes públicos estão vendo essas reivindicações? Como está sendo o posicionamento dos estados, das prefeituras? Vai depender do poder que você tem. O quão importante é, por exemplo, a área de saúde para o poder político? Quão importante é a área de arrecadação do poder político? Muito grande. Então, vai depender muito dos interesses e se o político local tem uma visão social ou não. Se ele quer prestar bons serviços ou não. Com a qualidade de políticos que nós temos, a não ser que você seja, por exemplo, do primeiro, segundo escalão do PT, esteja no Distrito Federal ou em Goiás, acho muito difícil que algum estado ou algum município, né, no caso Macaé, pelo menos Macaé está tendo essa visão de pagar bem, mas porque tem dinheiro. Mas eu acho muito difícil que o funcionalismo, se não lutar muito, consiga alguma coisa. Basta ver que o professor é histórico. Desde Gabriela, quem pagava a bebida do professor eram os coronéis. Quem deu o terno para o professor foi a amante, que era a mulher do coronel, né? A amante dele. Quer dizer, é uma coisa histórica, né? Que já vem e que não muda. É um funcionário mal pago, é um funcionário mal qualificado, é um funcionário com má vontade, ou então é um funcionário que tem tanto serviço, apesar de concursado e qualificado, que não consegue dar conta para a quantidade de pessoas que procuram. Então nós falamos com José Ricardo Rego, ele é sociólogo, historiador, também é servidor público, ele é professor pelo governo do estado, por isso que ele fala com tanta propriedade sobre o tema servidor público. E Zé Ricardo, foi muito legal a gente bater esse papo aqui, porque a gente começa a entender o porquê disso tudo, né? Por que só nesse ano que a gente está vendo vários movimentos acontecer. E a gente vai encerrando o nosso quadro por aqui. A gente volta a se encontrar na próxima edição do quadro A Voz do Servidor, na próxima segunda-feira, aqui dentro do programa Fala Cidadão. Vou deixar para você o telefone do sindicato, é o 2665-6273. Eu deixo aqui o abraço do Pablo também e até a próxima.